Boa tarde, meus amigos, irmãos e ouvintes do canal da Saudade. Irmão Francisco está mais uma vez aqui com o objetivo de transmitir mais uma mensagem, mais um estudo bíblico. Aqui eu não estou fazendo sermão, não estou fazendo... Aqui no canal da Saudade nós fazemos estudo bíblico para você aprender. Nós damos o capítulo, o versículo, para você tomar nota e depois estudar. Porque tem muita coisa na palavra de Deus que muitos de nós pulamos por cima e não trazemos a ninguém o conhecimento daquilo ali. E nós todos precisamos aprender. A Bíblia é uma carta que Deus deixou para o ser humano, para que o homem lendo, estudando, ele pudesse buscar conhecimento de o que Deus tem preparado para mim e para você. Se você não estudar, você nunca vai saber o que Deus tem de bom para você. O povo tem uma mania de dizer assim, olha, morreu, já está lá no céu olhando para você. Não está no céu coisa nenhuma. É por isso que eu digo que você tem que buscar conhecimento. Não, morreu, já está lá. Não, já. O camarada é artista, faz tudo de errado e quando acaba de morrer já está lá no céu tocando para Jesus. Mas não é assim que a coisa funciona. A palavra de Deus é o livro do conhecimento para aqueles que buscam saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para o ser humano. E hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre a educação da criança. Como eu estava falando em algumas lives, que o inimigo sempre procurou distorcer o que Deus faz. Por que ele é assim? Porque ele sabe que o povo, não tendo conhecimento, ele ludibria todo mundo, fica todo mundo enganado por ele. E todo mundo vai fazer errado. E é isso que o inimigo quer, que você faça tudo errado, porque se você fizer tudo errado, você não tem salvação. E Satanás não quer se perder sozinho, ele quer se perder, ele já está perdido, mas ele quer levar com ele uma grande multidão. E a palavra de Deus diz que os que vão se perder com ele é muitos como a areia do mar. A palavra de Deus diz que estreita é a porta, larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a salvação. Por quê? Porque, meus irmãos, a porta larga todo mundo quer seguir. A porta larga todo mundo quer ir por ela. Porque é amplo o caminho, você anda dentro do jeito que você bem entende, você faz da sua vida tudo o que você quer. Não precisa obedecer ninguém. Mas a porta estreita que a palavra de Deus fala é aquela porta que você segue a Cristo por ela. Você não faz tudo o que você quer nem o que tem vontade. Você tem que seguir a Cristo. E por isso a porta é estreita, porque você tem que andar com cuidado. Senão você não entra na eternidade. Apertada é a porta, estreito o caminho que conduz para a salvação. E a palavra de Deus diz que são poucos os que entram por ela. Por quê? Porque assim como muitos estão na igreja e não querem ouvir a verdade, assim muitos não querem seguir o caminho de Deus, porque é estreito, porque é limitado os seus desejos e é muito difícil. Então o inimigo, sabendo disso, ele vem procurando muito desde o princípio do mundo. Ele vem procurando usar a mente dos seres humanos para
deturpar tudo que Deus fez. E aqui, quando nós falamos da educação da criança, hoje, se um pai de família disciplina um filho, é tortura, é tortura. Então, o filho pode apanhar da polícia, pode ser morto pela polícia, porque a palavra de Deus diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Aonde não há disciplina no lar, os filhos se corrompem. Mas qual é a vontade de Deus para a criação das crianças? A palavra de Deus diz assim: como devem os pais educar os seus filhos? Lá em Efésios 6, verso 4 e Provérbios 22, verso 6, diz assim: instrua o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbio. Não se desviará dele. Não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui está sempre falando que é o Senhor quem manda. Aí chega a ideologia de gênero, que já vem funcionando há muitos anos para destruir as famílias. Diz, olha, se o pai disciplinar o filho é tortura. Aí o pai tem que deixar o filho usar droga, não pode falar nada. Tem que deixar o filho fazer todo tipo de coisa errada, o pai não pode falar nada. Porque Satanás está por trás de tudo, comandando a destruição da humanidade. Aí você não pode disciplinar seu filho, mas o colega da rua, que não teve trabalho nenhum com ele, pode botar ele nas drogas, não é crime. Ele pode se acabar nas drogas, ele pode roubar, mas se o pai disciplinar é crime. Então tudo isso, o inimigo trabalhando para desfazer aquilo que Deus fez. Deus fala, educa teu filho no caminho que deve andar. O inimigo vem e diz, não, assim é tortura. Deixa ele à vontade. Com que diligência devem os pais ensinar os filhos a palavra de Deus? Deuteronômio 11, capítulo 11, verso 19 e capítulo 6, verso 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao te levantar. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Nós devemos ensinar os nossos filhos em casa, andando pelo caminho, deitado e ao levantar, para que os filhos fiquem inteirados sobre as coisas de Deus. Aí o inimigo vem, não, ele tem que ter liberdade. Ele tem que ter liberdade. Ele não vai viver debaixo de tutela de pai, não. O pai tem a obrigação de dar roupa, calçado, comida, casa para morar, mas não tem a obrigação de chamar a atenção quando o filho estiver errado. Isso são ordens do inimigo destruidor das almas, destruidor das famílias. Hoje nós estamos vendo as famílias tudo destruída porque o inimigo tomou o lugar de Deus nos lares. E às vezes eu converso com algum pai de família, com alguma mãe de família, falando sobre família, ele responde: nós criamos os nossos filhos para o mundo. E eu falo, não fale isso, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Crie para Deus, porque quando você diz que criou para o mundo, você criou para o maligno.
porque o mundo jaz no maligno. Crie seus filhos para Deus. Depois que eles crescerem, abandonarem aquilo que você ensinou e seguirem outro caminho, a culpa não é mais sua, porque você já fez a sua parte. Mas lute sempre fazendo o melhor pelos seus filhos. Quando diz que deitado, você deve doutrinar os seus filhos na oração, ao deitar, ao levantar de manhã, andando pelo caminho, conversando com eles a respeito de Deus, como é que o homem deve andar, como é que o homem deve agir para ser obediente a Deus. Essa é a vontade de Deus, que nossos filhos sejam disciplinados, sejam ensinados no caminho de Deus, para seguir uma caminhada santa diante dos olhos de Deus. Aí o inimigo vem, não pode torturar. O pai não pode chamar a atenção do filho. O filho tem que seguir o que ele quer. Ele tem que ter liberdade. Não, porque o pai não pode perguntar o que o filho está fazendo trancado no quarto. Ele tem que ter privacidade. E assim, você vê hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tirando o direito do presidente da República governar. É o poder do inimigo para destruir o mundo. Ele já vem, o inimigo já vem operando nos lares. Olha, o pai não pode chamar a atenção do filho. O pai não pode fazer isso. O pai não pode fazer aquilo. Tudo são poderes satânicos entrando nos lares para destruir a nossa família. E alguém pode dizer, mas por que você está falando isso? Você é contra a liberdade dos filhos? Não. Eu sou contra os pais não ter liberdade para disciplinar os filhos, para que eles não se tornem delinquentes. Os ensinamentos de hoje, até nas escolas, contribuem para que nossos filhos se tornem delinquentes. Por quê? Porque o que está lá nas escolas, os ensinamentos, são diabólicos em muitas partes, em muitos aspectos. O pai não pode ensinar a criança no caminho que deve andar, mas na escola ele é instruído a se destruir. E que leva, o que é levado, ideal, deve ser ponto perante os jovens. Que elevado, ideal, deve ser posto aos jovens. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 4, verso 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo das fiéis, exemplo dos fiéis na palavra de Deus, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Tem que ser exemplo? Tem. Em quê? Que você tem que ser exemplo? Na fé, na palavra, de ser fiel na palavra de Deus, no trato com as pessoas, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Está em 1 Timóteo 4, verso 12. É para ser exemplo. Não é para se destruir. O inimigo entra nos nossos lares e destrói a nossa família através da televisão. Hoje destrói através dos celulares, porque tudo aparece no celular. Tudo. E isso é uma maneira satânica que encontraram para acabar de destruir as famílias. A palavra de Deus diz, olha, tem que casar para viver,
para ter não, o inimigo vem, não. Se você tiver 6 meses amigado, já é casado. E aí você vive uma vida toda amigado. Aí você trabalha, e aí quando pensa que não, daqui a pouco você morre, e a sua mulher não fica com nada porque o INSS não dá direito a uma pensão para ela porque você não era casado. Aí o que que acontece? Você ficou a vida toda com a sua esposa, sendo doutrinado pelos poderes satânicos, e quando você morre, deixa a sua esposa na pior, porque ela não tem direito a nada, porque quando alguém dizia te casa para dar direito à tua esposa de alguma coisa, o inimigo dizia já é casado. E você, por falta de interesse ou de conhecimento, deixava ficar assim mesmo. E aí prejudicou a sua vida, a dos seus filhos e, por último, da sua esposa. A palavra de Deus te ensina o correto. O ser humano te ensina a errar. Tem pessoas que com a Bíblia na mão te ensinam o erro. E se você não buscar conhecimento, você aceita o erro, porque você não conhece. Qual será um dos pecados de maior vulto dos últimos dias? Qual é o pecado mais perigoso dos últimos dias? Segundo Timóteo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e à mãe, ingrato e profanos. Por que vai nos últimos dias é tudo assim? Deus já sabia quando foi escrito a Escritura Sagrada, o Novo Testamento, e o Velho, Deus já sabia qual era a intenção de Satanás. E Deus já sabia que o ser humano ia dar mais ouvido a Satanás do que a ele. E ele, sabendo que ia ser deturpada a mente das pessoas, ele falou, nos últimos dias, os tempos serão difíceis, o homem será avarento, jactancioso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, caluniador e sem domínio de si, irreverentes. Por quê? Deus já sabia da artimanha que Satanás ia usar para destruir a família. E nós estamos sendo tentados, estamos sendo destruídos e não percebemos porque não temos conhecimento. Você já imaginou? E a palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, verso 12: honra teu pai e tua mãe, é o conselho de Deus. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá e sejas de longa vida sobre a terra. Aí o inimigo vem, isso não é assim. Você pode matar seu pai, você pode matar sua mãe, não tem problema. Não obedeça o seu pai e sua mãe, obedeça os seus amigos, que é quem te brinca com você, é quem vai para balada, é quem vai para isso e para aquilo outro. E aí os lares vão sendo destruídos, porque o povo ouve mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Meus irmãos, as coisas estão indo de mal a pior e Cristo em breve virá. Prestem atenção, estou fazendo esse estudo para você ver qual era o desejo de Deus para as famílias e como Satanás tem mudado tudo. E nós não percebemos, achamos que está tudo bem, entendeu? Porque reprovou Deus a Eli. 1 Samuel
3, verso 12 e 13. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhece, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não se repreendeu. Deus puniu Eli porque ele viu o que os filhos faziam e não repreendeu. E os filhos estavam do jeito que o inimigo gosta. E Deus repreendeu Eli por causa da infâmia, das iniquidades praticadas dentro da sua casa. Hoje tem pai de família que diz, não, eu prefiro que a minha filha traga o namorado para dormir aqui em casa, que é melhor do que estar por aí por onde eu não conheço. Aí torna a sua casa num hotel. Uma casa destruída pela iniquidade, pelo pecado, pela prostituição, pelo adultério. Como a casa de Eli. Então, meus irmãos, é difícil entender por que o ser humano é tão ingrato com Deus. Que atitude se deve ensinar aos jovens quanto aos idosos? Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Aí você vê, chega uma pessoa, entra um doente no ônibus, um idoso de muleta, o jovem está vendo que aquela pessoa precisa se sentar, ele fecha o olho e faz que está dormindo e não está nem aí para o idoso. O conselho de Deus é o quê? Que ele respeite o idoso. Aí eles fecham os olhos. Tudo contra aquilo que Deus pediu e pede. Muitos idosos têm saúde, não precisam sentar, mas muitos estão doentes. Eu já vi um senhor operado de próstata, apanhou o ônibus com a esposa e não teve quem desse um lugar para ele sentar, ele teve que descer no próximo ponto para se sentar no ponto do ônibus, para esperar outro ônibus vazio, para ver se achava lugar para sentar, porque no ônibus que ele apanhou ninguém deu lugar para ele. E essas pessoas pensam que não vão ficar velho, pensam que não vão adoecer. Meus amigos e meus irmãos, eu faço esse estudo para você entender coisas que você nunca viu falar. E eu estou aqui para te dizer. Busca conhecimento de Deus e prepara a tua alma para o reino eterno. Aqui nós terminamos mais um vídeo. Dê o like, toque no sininho de notificação. Se inscreva no canal da Saudade. Acesse o meu Instagram, que o canal da Saudade também está no Instagram. E tudo seja para honra e louvor da glória de Deus. Busque conhecimento. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Deus repreenda todas as suas enfermidades materiais e espirituais e te dê a paz. Muito obrigado por assistir o canal.
Devocional da Saudade. Nós terminamos mais um vídeo e eu vou ficando por aí. Muito obrigado, meus irmãos. E até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Eu e a saudade.